2 Coríntios capítulo 13, eu quero ler só o versículo 13. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Quem tem a tradução NVI, não é? Vai ter lá, vai estar no versículo 14. Pastor, mas por que isso? É porque a NVI dividiu o versículo 12. Não é? Ela colocou, no versículo 12 ela colocou 2 versículos, então aumentou um pouquinho, ok? Mas não muda nada. Segunda carta aos Coríntios 13, diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Eu quero ler novamente. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Espírito Santo querido, muito obrigado, Senhor, por esse privilégio que nós temos nessa noite de estarmos diante da Tua poderosa palavra. Senhor, e nós precisamos desesperadamente de revelação, de palavras de sabedoria e de conhecimento do alto. Pedimos que o Senhor nos esclareça a Tua palavra, que o Senhor revele essa palavra no nosso coração, Senhor. Continuamos te pedindo proteção para que nenhuma semente dessa se perca à beira do caminho e que o pássaro, Satanás, não venha roubar nenhuma dessas sementes, em nome de Jesus, amém. Muito bem, então, antes de eu falar o meu tema, deixa eu introduzir esse assunto que é tão importante com vocês. Interessante, a gente lê esse texto toda semana, né? Às vezes a gente não só lê, mas a gente recita esse texto, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com cada um de vós, não é? Hoje e para todo sempre. Toda semana a gente faz isso. Por que o apóstolo Paulo, irmãos, ensinou isso? Porque, irmãos, olha, essas coisas são o resumo de tudo que nós precisamos. Então preste bem atenção. A graça do Senhor Jesus é algo precioso e poderoso demais. Porque, irmãos, não tem nada que a gente fez para merecer a salvação, nada. Pelo contrário, o apóstolo Paulo mesmo fala em Efésios, ele diz assim, que nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos quando Ele nos salvou. Amém, querido? Ou seja, não tem nada que a gente fez, esse aqui foi salvo porque era bonzinho, esse aqui não era tão mal assim. Não, irmãos, não. É pela graça, diga, pela graça sois salvos. Então, por isso que esse assunto, ele é tão importante e é uma chave para a nossa fé, a graça do Senhor Jesus. Então, o apóstolo Paulo nos ensina a respeito da graça. Nós temos ouvido muito a respeito da graça, e eu penso que muitos de nós têm entendido um pouco da graça. A outra coisa que o apóstolo Paulo fala como algo tão fundamental na nossa vida é o amor de Deus. Ele diz a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus. Então, irmãos, é outra coisa que a gente não é capaz de entender. Até o apóstolo João nem conseguiu um adjetivo para expressar o amor de Deus. Ele disse, olha, Deus amou o mundo de tal maneira. Foi o que ele conseguiu arrumar. Que ele deu o seu único filho para que todo aquele que nele cresce não morresse, mas tivesse vida eterna. Então é outra chave para a nossa vida. É outra coisa preciosa, que vale mais do que ouro. Irmãos, esse amor de Deus. Quem está me entendendo? Agora escuta bem o que eu quero te falar. Ele diz, a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam, ou seja, faça parte da sua vida, sejam com cada um de vocês, não só agora, mas para sempre. Nós precisamos dessas 3 coisas, quem está me entendendo? Irmãos, disso depende a nossa sobrevivência espiritual. Agora, como eu disse, graça e amor, nós temos crescido. Mas, irmãos, é impressionante como a igreja, não só a igreja do século 21, mas como que a igreja, pela história, tem desprezado o Espírito Santo, o Deus Espírito Santo. Até tem um livro que eu quero indicar para vocês, de Francis Chan,
o Deus esquecido. Porque o Espírito Santo não é uma força, ele não é um poder. Irmãos, o Espírito Santo é Deus. Amém, queridos? Ele é Deus. E é impressionante como a igreja, ela tem desprezado, ela não tem buscado conhecer o Deus Espírito Santo. Até uma frase do Francis Chan que eu achei interessante. Se eu fosse Satanás, ele diz, se eu fosse Satanás e eu quisesse neutralizar a igreja, a minha principal estratégia seria levar os crentes a ignorar o Espírito Santo. Irmãos, eu temo que Satanás, em certo nível, tem conseguido fazer isso. Fazer a igreja desprezar, pouco se fala da pessoa e do Deus Espírito Santo. É uma verdade. Agora, como eu te falei, isso não é novidade, isso não é só da igreja moderna. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, quando o apóstolo Paulo chegou na cidade de Éfeso, ele encontrou uma igreja com 12 pessoas, uma igreja já antiga, uma igreja que não tinha nenhuma influência na sociedade, uma igreja morta, uma igreja irrelevante. E o apóstolo Paulo, então, viu aquilo ali como um médico, não é? Como um médico, ele fez uma pergunta só, um médico espiritual. Ele só fez uma pergunta. Ele falou assim, Atos 19, versículo 2, perguntou-lhes: vocês receberam, porventura, o Espírito Santo quando creram? Então não é uma coisa automática, tem que haver uma busca. Amém? Quem está comigo aqui? Porque se fosse automática, ele não precisava perguntar isso. Vocês concordam comigo ou não? Ele disse: vocês receberam porventura o Espírito Santo quando creram? Ao que eles responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, uma igreja que servia a Deus, uma igreja que tinha sido, inclusive, vocês podem ler depois, eles tinham sido todos batizados, não é? No batismo de João e de Jesus, não é? Eles eram crentes, mas eles não conheciam o Deus Espírito Santo, por isso aquela igreja era uma igreja relevante. Agora preste bem atenção. Irmãos, Jesus falou muito pouco sobre o Espírito Santo nos primeiros anos do ministério dele. Quase ele não falou. E foi tudo de propósito, eu vou explicar para vocês. Porque no final do ministério, precisamente uma semana antes do Getsêmani, irmãos, ele gasta muito tempo só falando do Espírito Santo. Por quê? Porque agora ele estava indo, ok? Ele estava indo para o Pai e ele precisava enviar o Espírito Santo. Então ele precisava explicar para os discípulos a importância disso. Ok, queridos? Ele precisava explicar basicamente a obra que o Espírito Santo faria no meio deles. E esse é o meu tema nessa noite. A obra do Espírito Santo. Ok? Agora veja bem. Basicamente Jesus vai dizer o seguinte: gente, eu preciso ir. Chegou a hora, não é? E aí os discípulos ficam apavorados: não faça isso, Senhor, nós precisamos muito do Senhor, como que nós vamos viver sem o Senhor? Irmãos, a resposta de Jesus é muito interessante. Ele diz: vai ser melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, eu não posso enviar o outro Consolador. Diga, o outro Consolador. Irmãos, isso é muito importante, porque a palavra Consolador, parácletos, ok? No grego, quer dizer aquele que anda ao lado, aquele que está junto. Quem está me entendendo? Então Jesus está dizendo assim: olha, eu andei junto com vocês, mas agora eu vou enviar outro. Ele vai ser mais eficiente do que eu. Puxa vida, olha aí o que o senhor está falando, pastor. O que o senhor está dizendo, irmãos? Escuta bem. Olha o que Jesus fala para ele, gente. O que Jesus está dizendo? Que ele precisa ir, porque se ele não for, ele não pode enviar. Porque, irmão, Jesus é um homem. Jesus é um homem ali. Muito bem, o ministério dele é muito importante no meio dos discípulos, mas ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Jesus pode estar só com eles. Jesus pode ser, naquele momento, veja bem, Jesus pode ser com eles o Deus Emanuel, ou seja, o Deus conosco, o Deus com eles. Mas Jesus não pode ser naquele momento o Deus neles.
E o Espírito Santo é o Deus em nós. Então por isso que ele diz, se eu não for, eu não posso enviar o outro Consolador. Irmãos, é interessante, olha só o que eu vou te falar. Quando a gente lê o Antigo Testamento, a gente vê, é o ministério do Deus Pai. Você vê, é Deus Pai que a gente conhece no Antigo Testamento. É Deus Pai. Quando Jesus vem, o Novo Testamento é o ministério de Deus Filho. Ele mesmo diz, aquele que me vê, vê o Pai. Mas quando Jesus, aqui no final da vida dele, antes da morte, ele diz, eu preciso ir agora. Porque daqui para frente, Deus precisa estar em todas as pessoas, em todas as partes do mundo ao mesmo tempo. E só o Deus Espírito Santo pode fazer isso. Por isso que eu tenho que ir. Irmãos, quando a gente vê na Bíblia, várias vezes na Bíblia a gente vê pelos profetas, pelos escritores, o trono de Deus Pai. Não é? O Estevão viu o trono de Deus Pai e viu Jesus ao lado direito do trono de Deus Pai. Ou seja, Jesus tem um trono ao lado do trono de Deus Pai. Agora, irmãos, o Espírito Santo é Deus. Onde está o trono dele? Ah, ele não tem trono. O Deus, o Espírito Santo é o único Deus que não tem trono. Ele tem. E o trono do Espírito Santo é o seu coração. Amém, queridos? Então, por isso, meu irmão, que Jesus falou tanto no finalzinho ali sobre o Deus Espírito Santo e a obra dele. Agora preste bem atenção. Atos dos Apóstolos. Recebereis poder. A palavra lá é dunamis, que originou a nossa palavra dinamite. Todo mundo assim, eu vou contar de 1 até 3, a gente vai fazer uma grande explosão. Assim, ó. Bum, com toda a força que você puder, ok? Só para a gente dar um clipe, porque vocês estão muito quietos. Então vamos lá. 1, 2, 3. Tá bom, eu vou aceitar. Uma dinamite muito discreta, tudo bem. Mas, irmãos, veja bem. O que é que eu quero te falar hoje à noite? A obra do Espírito Santo é a manifestação desse poder na nossa vida. Agora, o que eu quero te mostrar? O que Jesus ensinou na última semana da vida dele vai ser muito importante para nós. Quando Jesus pega os discípulos ali e fala, agora eu vou embora, mas eu estou enviando o Espírito Santo, o outro Consolador. Vai ser muito melhor para vocês que eu vá. Agora eu vou ensinar para vocês sobre a obra dele. Então isso é muito chave na vida cristã. Vamos ver comigo então, como que esse poder se manifesta na nossa vida. Não é? Para variar, 3 manifestações do poder de Deus na nossa vida. É isso que eu quero te mostrar nessa noite. Então, a obra do Espírito Santo se manifesta em nós da seguinte maneira. Esse poder do Espírito Santo, dessa pessoa linda, inteligente, que se entristece, a Bíblia diz, que toma decisões, a Bíblia diz, pareceu bem a nós e ao Espírito Santo, não é? É uma pessoa, o Deus Espírito Santo. Como que ele se manifesta? Em primeiro lugar, poder para conhecer. Diga comigo, poder para conhecer. O poder do Espírito Santo na sua vida, à medida que você se enche do Espírito Santo e tem relacionamento com ele, você fica cheio, você tem poder para conhecer. Olha o que o apóstolo Tiago diz lá em Tiago 4, 5. Ele diz, vocês não sabem que com ciúme o Espírito Santo anseia por vocês. Acho lindo esse texto. O Espírito Santo fica com ciúme da gente, ele quer estar o tempo todo com a gente, aí a gente não dá atenção para ele fica com ciúme da gente. Agora vamos ver. Poder para conhecer. Então Jesus está ensinando para eles em João 14. Então João 14, 15 e 16 é Jesus preparando eles para receber a obra do Espírito Santo. Trabalharem junto com o Espírito Santo. E Jesus garante, sem o Espírito Santo, vocês serão inofensivos. Como a igreja em Éfeso. Sem o Espírito Santo,
vocês serão uma igreja irrelevante, morta, conquanto vocês conheçam Deus Pai e Deus Filho, mas sem o Deus Espírito Santo em vocês, e vocês buscando Ele, tendo comunhão com Ele, vocês não, nem provocarão o incômodo no reino das trevas. Então por isso que Jesus está ensinando isso. Então vamos ver comigo. Poder para conhecer. João 14, 20, naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, vós em mim e eu em vós. Que dia é esse? Que dia é esse que ele está falando para os discípulos? João 14, 20. Ele está dizendo, olha, quando ele vier, naquele dia, quando eu for morto, e quando eu ressuscitar, e quando eu subir para a presença do meu Pai, e eu enviar o outro Consolador, naquele dia, vós conhecereis. Aleluia, aleluia. Naquele dia, quando o Espírito Santo estiver se manifestando em vocês, vocês estiverem cheios do Espírito Santo. Irmão, o que é estar cheio do Espírito Santo? É ter mais Ele do que eu. Quem está me entendendo? É isso que é estar cheio do Espírito Santo. E quando isso acontece, vós conhecereis. Aleluia. E Jesus explica aqui, vós conhecereis que eu estou em meu Pai. Ou seja, irmão, só tem um jeito da gente entender que Jesus está no Pai, ou seja, Jesus e o Pai, a Trindade, que eles são um, e eles são um Deus, em três. Só tem um jeito de conhecer isso. Como que é? Pelo Espírito Santo. Senão, irmãos, nós vamos ficar malucos. Só o Espírito Santo pode revelar esse mistério. Ele continua, ele diz, naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Irmãos, é outra coisa que a gente não pode entender. Peraí, pastor, como que o Espírito Santo está em, 3 bilhões de pessoas no planeta? Irmão, não tem como fazer essa conta. A gente só vai entender isso através do Espírito Santo. O apóstolo Paulo confirma isso em Romanos 8,16. Ele diz, o próprio Espírito Santo testifica com o meu espírito que eu sou filho de Deus. Irmão, não tem como. Eu sou filho de Deus. Eu vejo muito crente, irmãos, pecou, meu Deus, deixa de ser filho de Deus. Eu não consigo vencer esse pecado, eu não sou mais filho de Deus, eu não sou mais herdeiro de Deus. Irmãos, essa pessoa não tem o Espírito Santo fluindo, se manifestando na vida dela, porque, irmãos, depois que eu me tornei pai do Paulinho, acabou, eu vou ser pai dele para sempre. Se ele for bonzinho, ou se ele for malzinho, ele é meu filho. Quem está me entendendo? Então, não tem outro jeito, meu irmão, da gente conhecer. Agora preste bem atenção. Não só esse conhecimento dos mistérios de Deus, mas também conhecimento nos dons espirituais. Quer ver uma coisa interessante que eu vi? Primeira carta aos Coríntios 12. Não precisa você abrir, eu só vou te falar. Eu vi isso hoje de manhã. Que dos 9 dons de 1 Coríntios 2,12, quantos dons? 9. 5 estão relacionados a conhecimento. Se você está cheio do Espírito Santo, você vai conhecer. Jesus disse para os discípulos. Conhecer o quê? Olha o que ele fala lá em 1 Coríntios 2,12. Quais são os dons de conhecimento? Ele fala sobre a palavra de sabedoria. O que é a palavra de sabedoria? Você está conversando com alguém, ou você tem alguma dificuldade na vida, e vem aquele texto bíblico que se aplica àquela situação. Aí você traz aquela palavra de sabedoria, você tem que saber aonde está escrito. Isso é obra do Espírito Santo. Quem está me entendendo? Eu tô lidando com uma situação, aí, irmãos, aí vem aquela história bíblica, aquele texto, aquela lembrança, aí você libera uma palavra de sabedoria, ou então usa essa palavra de sabedoria na sua vida. Outro dom do Espírito Santo, que também é um dom de conhecimento, ele fala sobre a palavra do conhecimento. Aí é diferente, não é uma coisa que você sabe,
E você pode aplicar naquela situação. O que é a palavra de conhecimento? É uma palavra que Deus dá misteriosamente. Uma vez eu estava conversando com um homem, e ele tinha um grave problema no casamento. E, para dizer a verdade, a esposa já tinha ido embora. E aí eu estava conversando com ele, eu estava orando com ele estava muito desesperado. Irmãos, numa daquelas conversas, eu tive uma palavra de conhecimento. Irmãos, pensa, eu nem estava pensando nisso, não tinha nada a ver com a conversa. Mas, enquanto a gente estava ali conversando, ele estava falando, inclusive, veio uma palavra assim, ó, roubo. Meu Deus do céu, e como é que eu vou falar isso para esse cara? Não é? E aí eu já não estava mais nem ouvindo o que ele estava falando, eu só estava preocupado como que eu ia dizer o que eu entendi que eu ouvi, não foi aqui no meu ouvido. Irmão, não sei lá onde foi que eu ouvi isso, foi dentro de mim. Aí eu falei para ele, irmão, me desculpe lhe interromper, mas a palavra roubo tem alguma coisa a ver com você? Porque, irmão, a gente não tem que dizer assim, eis que te digo. Assim diz o Senhor, irmão, não faça isso. Não faça isso. Às vezes a gente pode ter ouvido errado. Não é? Eu sempre faço essa pergunta, irmão, essa palavra tem sentido para você? Não é? Hoje mesmo a gente estava conversando com o casal, eu e a Meila. Irmãos, o casal ouviu uma profetada. Pelo amor de Deus, irmãos. A profetisa do inferno teve a coragem de dizer para o homem que ele casou errado com a mulher errada. Crente pentecostólica. Ai, irmãos, eu fico revoltado com uma situação dessa. Isso não é palavra de Deus. Ainda se fosse errado. Irmão, eu falei para ele, ainda bem que ele veio para mim e disse, irmão, fica aqui, vem cá. Essa palavra não é de Deus, é do diabo. Mas Deus te falar, se fosse verdade, agora que você casou, meu irmão, você tem uma aliança com ela. O sol da justiça vai parar sobre essa aliança, aleluia. Fica aí, não se move. Agora veja bem, o que é uma palavra de conhecimento? Não é uma coisa que você sabe. É uma palavra que Deus coloca no seu coração. Como é que eu vou ouvir isso? Como é que eu vou ter esse conhecimento? Através do Espírito Santo. Ele continua, ele fala do dom de profecia. É algo que vai acontecer. Hein? Deixa eu concluir. Muito obrigado, muito obrigado. Eu ouvi aqui no meu ponto a palavra roubo. Aí eu falei assim para ele, eu ouvi isso aí no meu coração. Ele falou, ele ficou assim. E ele, aquela lagrimazona grossa rolou do rosto dele. Aí irmão, eu não sabia nada, era uma palavra de conhecimento. Ele disse, eu estou envolvido com uma grande parada errada. Uma coisa muito ilícita. E agora eu entendi. Ele falou assim, eu estou roubando. E aí eu fui roubado da coisa mais preciosa da minha vida. Eu entendi, essa palavra tem a ver sim. Irmão, como que eu pude ajudar aquele homem? Por uma palavra de conhecimento. Ele falou, pastor, e agora o que eu faço? Eu falei, irmão, sai daí. Ele falou, pastor, se eu sair, eu corro até risco de morrer. Eu disse, irmão, mas você vai para o céu. E se não morrer, restaura o casamento. E ele fez isso, irmãos, e o casamento dele foi restaurado. Entende? Então, naquele dia, conhecereis. É dom do Espírito Santo, dom de profecia, dom de saber o que vai acontecer, dom de discernimento de espírito. Olha só, se a gente está cheio do Espírito Santo, naquele dia conhecereis. O que é o discernimento de espírito, que é um dos 9 dons, que também é um dom de conhecimento. Irmão, é dom de perceber. Você chega no lugar e você percebe. Você percebe. Você chega e você... Sabe aqui, na linguagem popular, esse ambiente está carregado. Você percebe, irmãos, às vezes, já aconteceu muitas vezes comigo, o cara está lá, falando em línguas e tal, e não sei o quê, e eu me aproximar. Irmão, eu não ouvi nada, não vi nada perto dele, mas eu saber que aquele espírito não é de Deus.
o cara tá na carne, ou tá fingindo, ou não sei o que é, mas tem alguma coisa errada ali. O que é isso? É um discernimento de espírito. Nós precisamos tanto disso, irmão. Nós precisamos tanto dessas ferramentas na nossa família, no nosso ministério. É por isso que Jesus está dizendo, sem o Espírito Santo, vocês não podem fazer nada. A igreja vai ser cega, surda e burra. Naquele dia, conhecereis. Segundo lugar, ele diz, não só poder para conhecer, a manifestação do Espírito Santo não é só poder para conhecer esses mistérios de Deus, que nós somos filhos de Deus, que Jesus mora em nós, que Jesus e o Pai são um. Irmãos, essas coisas só se discernem pelo Espírito, mas também conhecimento, na nossa luta diária, nós precisamos desse conhecimento. Em segundo lugar, poder para pedir. Diga comigo, poder para pedir. Jesus então continua falando a respeito do Espírito Santo, e ele diz aqui no capítulo 16, o versículo 23, ele diz, naquele dia, nada me perguntareis, em verdade vos digo, se pedires alguma coisa ao Pai, Ele vos conceda, Ele vos concederá em meu nome. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Diga comigo assim, poder para pedir. Por quê? Como assim poder para pedir? Como que Jesus está dizendo assim, gente, vocês precisam do Espírito Santo, vivendo dentro de vocês, enchendo vocês, que seja mais Ele do que vocês. Se vocês tiverem o Espírito Santo nesse relacionamento íntimo, vocês terão poder para pedir. Como assim? É porque, irmãos, no versículo 14, Jesus já tinha dito que tudo quanto eles pedissem, no nome de Jesus, isso Ele faria para que o Pai fosse glorificado. Diga comigo, tudo o que eu pedi. Olha só, tudo quanto pedires em meu nome, isso farei. Diga assim, tudo o que eu pedi. Fala bem forte com fé, diga tudo o que eu pedi. Se eu tiver, fala assim comigo, se eu tiver o Espírito Santo vivendo dentro de mim, se eu tiver cheio do Espírito Santo, tudo o que eu pedi, Ele fará. Agora, a pergunta é, tudo? Irmão, olha aqui para mim, aí você vai entender por que nós precisamos do Espírito Santo. Porque a primeira carta de João 5,14 diz que tudo o que eu pedi, segundo a sua vontade, Ele me ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que pedimos, então nós estamos certos que já recebemos o pedido que lhe fizemos. Aleluia! Então, tudo segundo a sua vontade. Esse é o segredo. Se o Espírito Santo estiver fluindo em mim, se eu estiver tendo esse relacionamento com o Espírito Santo, o que é que vai acontecer? Eu vou pedir aquilo que Deus quer me dar. Aí você pergunta, peraí pastor, mas se Deus quer te dar, por que Ele simplesmente não dá? É porque a Bíblia diz que para ser ligado no céu, primeiro tem que ser ligado na terra. O que vocês ligarem na terra, eu ligarei no céu. Irmãos, nada acontece, John Wesley disse que nada acontece na terra, a não ser em resposta à oração. Então Deus quer fazer, mas Ele estabeleceu na sua soberania, eu só faço o que vocês orarem. Aleluia. Agora, quando eu oro com a revelação do Espírito Santo, irmãos, essa oração vai ser respondida, porque eu estou pedindo alguma coisa que Deus quer me dar. É por isso que Jesus está dizendo que se vocês, esse poder vai se manifestar em vocês, dando sabedoria para vocês pedirem. Vocês pedirão e receberão. Vai ser uma oração poderosa. Não é? Talvez eu contei já para alguns aqui, que a Meila, a gente estava almoçando lá no quintal da nossa casa em Belém. A gente gostava muito de ir para o quintal, a gente brincava, vamos almoçar fora hoje. Aí a gente almoçava no quintal.
E quando a gente terminou de almoçar, o Tiago, ele deveria ter uns 6 anos, o Tiago. O Tiago disse, eu vou fazer um suco. Ele gostava de fazer suco. Aí ele enfeitava com laranja penduradinha no copo e colocava uns papéis. E ele fazia mó H. Aí o Tiago disse, eu vou fazer o suco. A gente, beleza. Irmãos, o Tiago foi, fez o suco, trouxe o suco, a gente bebeu. E quando, eu me lembro que a Ana Lídia não, a Ana Lídia nem era nascida, só tinha o Tiago ainda. Aí, irmãos, eu lembro que quando a Meila veio lavar a louça. E a gente ficou ali arrumando a mesa, eu e o Tiago. Aí a Meila deu um grito. Quando a gente correu, irmãos, era uma cascavel, a gente morava num sítio. E era uma cascavel adulta, se ela tivesse mordido o Tiago tinha morrido na hora. Aquela cobra enorme, adulta, com aquele chocalho da cascavel, aquele barulho terrível. E ela estava em posição de ataque, ela estava com raiva. Mas, irmãos, eu não esqueço que naquela manhã, a Meila acordou e disse, ai, amor, eu não sei, eu não tenho motivo para estar assim. Está tudo tão bem. Casei com o homem mais maravilhoso do mundo. Não, brincadeira, ela não falou isso. Mais lindo, não, também. Mas ela disse assim, mas eu estou sentindo tanta angústia. E aí, irmãos, naquela época a gente não tinha tanto esse discernimento. Vamos orar, né, amor? E a gente começou a orar, e a gente foi orando por várias coisas. Eu falei, e aí? Melhorou? Ela disse, não. E a gente continuou orando, e aí? Não. Amor, então, esquece isso. Isso passa. Mas, irmão, durante aquele dia, eu lembro que aquilo me preocupou. Não é? E eu falei assim, amor, bora orar em línguas. Porque nós não sabemos orar como convém, mas olha só, por isso que nós precisamos do Espírito Santo, porque nós vamos orar o que Deus quer que a gente ore e nós vamos orar da maneira certa. Nós não sabemos orar como convém, Romanos 8, 26, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aí a gente começou a orar em línguas, e irmãos, aí fluiu aquela oração, ficou tão gostoso, a gente foi orando, ficou legal, aleluia, Aí eu perguntei, e aí, gata? Ela disse, amor, passou. Então, a gente não saiu. Eu até brinquei e falei, então, a gente foi livrado de algo muito sério. Brinquei com ela. Irmãos, a gente nem tinha sido livrado ainda. Mas estava por acontecer algo muito grave contra a nossa família. Mas naquele dia, Jesus disse, naquele dia, quando o Espírito Santo estiver vivendo dentro de vocês, vocês pedirão e receberão. Quem está me entendendo? Aleluia. Glória a Deus. E último lugar para a gente orar. Então não só essa conhecereis, os olhos espirituais vão se abrir, discernimento de espírito, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, interpretação de línguas, ele fala um dos dons. Alguém está falando de línguas ali e o Espírito Santo interpreta o que aquele irmão está orando. Tudo isso são coisas relacionadas a conhecimento. Jesus disse, naquele dia vocês conhecerão. Mas não somente isso, ele está dizendo, naquele dia vocês pedirão. Então essa oração eficiente. E último lugar, eu quero orar com você. Ele diz, naquele dia, João 14, 12, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, olha só essa promessa que ele deixa no final, também fará as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Eu estou indo para junto do Pai, eu estou indo para junto dele, o Espírito Santo vai ficar dentro de vocês, ele vai ensinar vocês a orarem, e vocês vão orar e vocês vão pedir, mas não somente isso, vão pedir, vai acontecer, mas não somente isso, vocês farão. Vocês farão. Por quê? Por quê? Porque, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu quebrar esse paradigma com você. Aonde você for, Deus está. Você leva com você, dentro de você, o Espírito Santo. Sabe, irmãos, como que é a igreja hoje? A igreja
criança, a igreja sem a revelação e sem a intimidade com o Espírito Santo. Vem cá, pastor poderoso das alturas, vem cá, ora por mim, coloca a mão sobre a minha cabeça, expulsa esse capeta. Irmão, o Deus Espírito Santo habita dentro de você. Coloca a mão sobre o enfermo. Aqueles que creem em mim, Jesus disse, farão as obras que eu faço. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço. E ele disse, obras maiores. O que falta para a gente? Fazer. Ele disse que se o Espírito Santo está em nós, quantos creem que o Espírito Santo habita dentro de você? Você fará. Ora por esse enfermo. Então quando tiver, irmão, alguém está lá no seu trabalho, falando uma bobagem, acreditando numa mentira do diabo, sendo influenciado por esse lixo global, e você está vendo a pessoa ali, e você fica lá, sem fazer nada. Cadê o Espírito Santo que mora em você? Fale para ele com muito amor e carinho, com todo respeito. Você não precisa ser um crente chato, mas você já tem uma influência na vida daquela pessoa como um amigo dela. Abra sua boca, faça, ore por ela. Eu quero orar por você, eu quero compartilhar uma palavra com você. Jesus disse para os discípulos, eles estavam apavorados. Senhor, mas como que nós vamos fazer essas coisas? Sem o Senhor, ele disse, quando vocês forem colocados diante dos tribunais, e vocês forem acusados, e vocês forem injustiçados, não tenham medo, porque o Espírito Santo colocará no coração de vocês o que vocês devem falar, fazer. Vocês farão as obras que eu faço, e não somente as que eu faço, mas obras maiores. Obras maiores. A pessoa está doente perto de você, está tendo um problema no casamento. Irmão, beleza, olha, se vocês quiserem me chamar, eu vou lá com todo prazer. Mas o que eu quero te dizer é que você pode resolver a parada. Porque o mesmo Espírito que habita em mim, habita dentro de você. Você é o trono do Espírito Santo. Aonde você foi, ele foi. Vai lá. Se quiser ligar para mim e falar assim, pastor, me dá cobertura aí. Eu estou com a minha metralhadora aqui. E eu vou entrar, vou enfrentar esses capeta. Pode ir, meu irmão. Vai, pode ir. Obras maiores farás. Estou com medo de evangelizar, eu estou com medo de compartilhar minha fé, eu posso ser rejeitado, mas o Espírito Santo que está dentro de você vai te ensinar como fazer. Irmãos, é impressionante, a gente já viu muito a Ana Lídia operando antes, né, dessa história aí do take risk, corra riscos. Antes disso, às vezes a gente estava com ela, aí ela sempre foi muito tímida, aí ela dizia, pai, aquela moça ali, Deus está falando, lá no shopping, ela nunca tinha visto aquela moça na vida dela, Deus está falando no meu coração, para eu falar com ela. E eu dizia, vai, vou ficar te dando cobertura aqui, vou ficar aqui orando. Irmão, daqui a pouco a Ana Lídia estava agarrada na menina, as duas chorando lá no meio do shopping, a menina entregando a vida a Jesus, uma coisa... Um dia eu viajei com ela, eu estava viajando com ela para Brasília, e aí eu desci do avião. Quando eu olhei para trás, cadê a Ana Lídia? Meu Deus, Ana Lídia. Aí eu voltei para o avião, já estava lá. Aí eu voltei por aquela conexão. E voltei. Irmãos, a Ana Lídia agarrada com a aeromoça. E a aeromoça chorando toda borrada. Farás naquele dia, quando o Espírito Santo vier habitar dentro de vocês, vocês farão. Vocês farão. Aleluia. Vocês farão. Amém, queridos.
Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Agora deixa eu fechar dizendo uma coisa para você. Não só fazer, irmãos, no que diz respeito a vamos curar os enfermos, vamos evangelizar, vamos fazer a obra, não somente isso, mas fazer no sentido social também. Irmão, só faz a obra social quem está cheio do Espírito Santo. Eu estava pensando hoje de manhã nisso, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Nós temos uma indústria, uma igreja que tem uma indústria, e constrói e fabrica milhares de filtros para as comunidades ribeirinhas, são milhares. Irmãos, nós temos uma frota de barcos que são equipados com dentista, com cadeira de dentista, com mini laboratório, com tecnologia, fora outro tipo de barco. Irmão, não tem retorno nenhum, financeiramente falando. Só alguém cheio do Espírito Santo pode fazer. Jesus disse, vocês farão coisas maiores. Eu tenho até me arrisco a dizer, não é? Que, irmão, Jesus nunca fez uma coisa assim. Atender tantas milhares de pessoas. Sabe o quê? Nas comunidades ribeirinhas nós fomos muitas vezes, eu e a Meila, irmãos. O Marcão foi, algumas pessoas foram. A gente toma banho na frente da casa e usa o banheiro no fundo da casa. Só que o banheiro não tem nada, não tem tubulação, não tem nada. Irmãos, como é que eu explico isso? Você usa o banheiro lá, os detritos caem, e quando a maré está vazia, irmãos, desce toda a água, fica só aquela lama lá embaixo. Então aquilo cai naquela lama. E daqui a 4, 5 horas a maré começa a encher e aquelas coisas todas são reveladas. E aí, irmãos, e as pessoas estão tomando banho lá na frente. E o Marcão tomou banho lá. E a Ana também, e o Jacques também. Eu denuncio mesmo. E eu também. Quando a Ana Lídia era pequenininha, a gente falou assim, ó, não tira ela do peito não, amor. Deixa ela no peito, porque pelo menos ela não toma água. Porque, irmãos, a água era totalmente marrom do rio Amazonas. Olha, a gente via crianças morrendo de disenteria, idosos. Irmãos, era uma tragédia. A gente ia pregar o evangelho, a gente ficava arrasado, a gente chorava pelos enfermos. Mas parece que só aquilo não era suficiente, tinha que fazer de outra maneira também. E aí, irmãos, a igreja hoje mudou a vida dessa gente, cada comunidadezinha dessa, sendo crente ou não, tendo uma igreja evangélica lá ou não, tendo uma igreja da paz ou não, cada comunidade dessa tem um filtro que a igreja deu de presente para eles, que mudou a vida deles. O governo do estado do Pará deu um prêmio para a igreja, por reconhecer a mudança que a igreja fez naquela região. Aleluia, glória a Deus. Naquele dia, quando o Espírito Santo estiver morando dentro de vocês, vocês farão. E farão obras maiores. Em nome de Jesus, aleluia.